Bonjour, galera, ça va bien? Eu sou o Flávio. Eu sou a Simone, essa daqui é a Vicky e hoje o vídeo vai ser sobre ela, gente. Um vídeo muito pedido no canal aí, a gente vai contar um pouco da história dela, a gente já falou em outro vídeo, mas vai falar de novo pra vocês. E como foi todo o processo, toda a burocracia de trazer ela lá do Brasil até aqui na França. E hoje é dia 21 de novembro e amanhã é aniversário de quem? Dessa princesa aqui, hein? Então a gente já aproveitou também para fazer esse vídeo e mostrar tudo para vocês, como a Moni falou anteriormente. E a gente já tá quase 9 anos com ela, a gente vai contar tudo agora. Bom, então quando a gente estava completando ali 1 ano de casados, a gente começou a falar, pô, vamos pegar um cachorrinho pra gente, pra alegrar ainda mais a nossa casa e a gente ter mais uma companhia. Só que eu sempre queria ter um cachorro, mas a Moni sempre era contra, né, amor? Eu era um pouco contra, porque como a gente viajava muito, ficava muito tempo fora de casa, eu achava que a gente não ia dar atenção e que daí a gente ia... o cachorro poderia sofrer com isso, então era nisso que eu pensava. E não nos benefícios, em tantos outros 1000 benefícios que ela poderia trazer para a vida da gente. Hoje a gente não se imagina sem ela. Bom, então isso a gente começou a conversar ali por setembro, outubro, e a gente tinha uma viagem marcada de quase 20 dias para passar o Natal nos Estados Unidos. E foi o que a gente fez. A gente foi para os Estados Unidos, curtiu as nossas férias de quase 20 dias, foram 18 ou 19 dias, e quando a gente voltou, a gente foi para a praia, porque era um final de semana, e aí a gente começou a dar uma volta lá na praia, até que a gente encontrou uma ninhada, uma pessoa que estava com uma ninhada de Shih Tzu, que era exatamente o cachorro que a gente estava procurando em algum momento, que a gente sempre falou sobre o Shih Tzu. Porque, na verdade, essa raça, a gente morava em apartamento lá em Santa Catarina, então a questão era qual raça que se adaptaria melhor ao apartamento. Então o Shih Tzu era uma raça que a gente achava fofinha, que nós dois gostávamos, e também por causa dessa relação com o apartamento, de ser um cachorro mais caseiro, de não precisar ter tantas atividades ao ar livre. Então essa foi a raça que a gente queria, e eu acho que foi Deus que mandou pra gente aquele dia lá, porque daí foi só bater o olho na Vicky, a Vicky tava escondidinha com medo, embaixo de um arbusto, enquanto os irmãozinhos dela estavam brincando, pulando, e a gente se olhou e falou, é aquela ali. E aí a gente negociou com a pessoa que tava lá já na praia, a gente falou, a gente quer ela, e aí só que precisava pagar, né? E eu lembro que custou 600 ou 700 reais, né? 600 reais. E aí a gente não tinha dinheiro ali na hora, porque a gente tava passeando, a gente foi correndo pra casa, pegou o carro, foi para uma outra cidade, porque na nossa praia não tinha banco para sacar dinheiro. A gente sacou, quando a gente chegou para entregar, uma mulher tava lá quase pegando a Vicky. A gente falou, não, essa não, essa é nossa. E aí então, desde então, a gente tá com essa preciosidade aqui, que pra gente é a nossa filha, como vocês podem ver aí nos vídeos. Ela sempre tá conosco, sempre que dá a gente mostra ela também. Gente, só explicando, mas por que vocês não adotaram um cachorro? Não tinha nada programado, a gente só sabia que queria um cachorro, o Flávio mais do que eu naquele momento, e foi um passeio na praia, gente, foi um simples passeio na praia, indo pra casa de uma amiga, era caminho ali, e aconteceu. Então a paixão bateu, era uma coisa que a gente já queria, e foi assim que a Vicky veio parar com a gente. Foi amor à primeira vista, e eu, como ainda não tinha convencido 100% a Simone, bom, eu nem discuti, né? Ela mesma. Foi só olhar pra ela que era um negocinho desse tamanho, gente. Coisa mais fofa. Bom, pessoal, e falando um pouquinho sobre o processo de trazer a Vicky pra cá, que é uma das grandes curiosidades, né, que se tem. Bom, primeiro dizer que pra gente a Vicky é um membro da nossa família, então uma regra para qualquer lugar que a gente fosse para morar era a Vicky ir junto, óbvio, né? Não existia possibilidade de a gente deixar ela em algum lugar e não viver mais com ela, porque ela é a nossa... ela é a nossa companheira, ela é o nosso cachorro, ela é nosso filho. Para nós que não temos filho, ela é como se fosse nosso filho. A gente tem a obrigação de cuidar dela até os últimos momentos. Então, ela nos traz tanta felicidade também, que isso não é nem um sacrifício, isso é um prazer, né? Então, nesse processo de trabalho, eu até recebi outras oportunidades de trabalho para alguns outros países, mas trazer a Vicky para alguns outros países, como por exemplo, África do Sul, Austrália, não é uma tarefa tão fácil, é bem complexo, né?
e é bem restritivo. Alguns países têm muita restrição. E a gente viu que quando teve a oportunidade da União Europeia de vir aqui para a França, a gente viu que a União Europeia tem bastante facilidade para trazer o cachorro. Gente, eu vou mostrar para vocês o processo é meio trabalhosinho, porque tem várias etapas e vários prazos que você tem que cumprir, mas ele é simples, tá? E a gente vai começar a explicar ele um pouco agora. Pessoal, é o meu vídeo hoje. A primeira coisa que a gente fez, quando soube que viria pra cá, e a Vicky obviamente viria junto, foi procurar um profissional para nos ajudar em todas essas questões burocráticas e no tanto de questões que tinha para fazer. E por sorte, o próprio veterinário dela, desde pequenininha, fazia esse processo, que é o Dr. Marcelo Guzella de Joinville. Um abração, Dr. Marcelo, e para a Bruna também, que nos ajudou em todo esse processo aí, que foram alguns meses, né? Foram ao todo... Foram 4, tipo 5, 6 meses até aí, finalizar. A gente sempre fala, pessoal, se você quer trazer um pet para a Europa, principalmente, a gente vai falar do nosso caso, a gente vai falar da nossa experiência, que é trazendo um pet do Brasil para a Europa, tá bom? Então, a gente recomenda no mínimo 4 meses aí para que você se prepare, né? Porque tem vários processos aí que você tem que fazer. E aí eu vou começar a falar um pouquinho para você sobre ele, né? Então, a primeira coisa, se o seu cachorro não é microchipado, você tem que fazer o microchip, colocar o chip no cachorro, né? E esse chip, obviamente, ele tem que estar no padrão internacional. Então, você tem que falar para o veterinário do seu cachorro e ele vai colocar exatamente o chip correto. Um outro ponto que precisa garantir e fazer é a vacina antirrábica, né? Porque o Brasil é um país onde ele tem alto índice de raiva ainda. Então, os países que vão receber os cachorros do Brasil, eles exigem normalmente, a União Europeia exige que seja feita uma vacina antirrábica. E logo após a vacina antirrábica, 30 dias depois que é aplicado ela, tem esse processo aí de dar o efeito na vacina e ter todos os anticorpos, a gente precisa fazer a coleta do sangue do cachorro e enviar a um laboratório que seja reconhecido pela União Europeia. Esse processo todo, quem fez pra gente foi o profissional, o veterinário Marcelo Guzella, como a gente falou anteriormente. Porém, caso você não tenha um veterinário especialista nisso, ou que você queira fazer por si só, não é um problema, você pode fazer por si só. Porém, você tem que contratar para fazer a microchipagem, a vacina e pedir para ele coletar a sorologia e então enviar a esse laboratório. Após uns 2 meses, o laboratório vai te enviar um documento dizendo que o seu cachorro está livre da raiva. E com esse documento ele é fundamental para que você possa dar andamento aos outros papéis, tá? E esse documento você vai fazer uma vez na vida, desde que você deixe a vacina antirrábica sempre em dia. Depois da sorologia, da vacina antirrábica, então o teu cachorro ou o teu bichinho tem que ficar em quarentena, gente. O que quer dizer essa quarentena? É ele não sair do país por esse período até você ir viajar, para que não aconteça nada, para que não tenha nenhum problema. Lembrando, gente, que a sorologia e a vacina antirrábica, que é obrigatório, mas o teu cachorro também tem que estar com todas as outras vacinas em dia, antipulgas, vermífugo, tudo certinho para você não ter nenhum problema depois. Com todo esse processo feito, gente, você já pode comprar a passagem de avião do seu cachorrinho e já pode fazer a reserva do seu cachorro no voo que você vai. Lembrando que a Vicky, como ela tem menos de 10 quilos, ela foi em cima com a gente, ela foi no banco com a gente, dentro da casinha dela, da caixinha dela, e se o seu cachorro tiver mais que 10 quilos, ele vai no porão. Então, o processo é todo o mesmo, só que daí a reserva, você tem que ver direto com a companhia aérea que você vai para ver como é que funciona essa questão de ir no porão. Porque cada companhia aérea tem uma regra diferente, tá? Porque aí é o transporte, não tem nada a ver daí com a documentação, tá? Então, tamanho de caixinha, modelo de caixinha, quanto tempo antes de fazer a reserva, qual que é o procedimento, isso você tem que olhar no site da companhia aérea. Lembrando, gente, que em cada voo só pode ir X números de pets. Então, assim, tem voos que podem ir 3, tem voos que pode ir 5. Então, você tem que realmente prestar atenção nisso quando você for reservar. Talvez não dê para reservar, porque naquele voo já tem muitos mais pets. Então, é legal também dar uma olhadinha nisso. O mínimo, normalmente, que as companhias aéreas
são 48 horas. Porém, obviamente, você tem que reservar o quanto antes para garantir o lugar do seu pet. Bom, como a gente estava falando anteriormente, cada companhia aérea tem as suas regras, né? E essa questão de regras é bem importante que você leia atentamente, porque lá vai dizer qual que é o tamanho da caixinha, quais são os detalhes. A gente comprou essa caixinha aqui, que é da própria companhia aérea Gol, porque a gente fez o trecho nacional com a companhia aérea Gol, né? A gente vai explicar para vocês essa questão de voos. Normalmente, a companhia aérea, ela exige que você faça o trecho todo com a mesma companhia. Porém, não era o nosso caso. Por quê? Porque a gente ia fazer um trecho Curitiba, São Paulo, e depois São Paulo, Lisboa, Lyon, né? Então, e o primeiro trecho era com a Gol e o segundo e o terceiro trecho eram com a TAP, né? Que é de Portugal, como eu havia falado anteriormente. Então, quando a gente foi fazer a reserva com a TAP falou assim, não, eu posso garantir somente a reserva de São Paulo até Lyon e não de Curitiba. Então, a gente teve que contratar separado com da Vic de Curitiba a São Paulo, a Guarulhos, e custou R$200 a tarifa da Vic. Bom, e o custo da passagem da reserva da Vic no trecho internacional custou $185, tá? Então, depois que tudo isso estava pronto, a gente já tinha a reserva garantida, né, nos voos, 10 dias antes, você tem que pedir para o veterinário do seu cachorro emitir um atestado de saúde, tá? Um atestado de saúde que vai garantir que o seu cachorro está em perfeitas condições. Então você tem que ligar para a Vigiagro, marcar uma visita à Vigiagro, que é o órgão de agricultura do Brasil, que normalmente tem em portos e aeroportos. Então você vai solicitar o Certificado Veterinário Internacional, que é o CVI, e eles vão te entregar isso. E normalmente a gente solicita nos idiomas do país que a gente vai morar. Por exemplo, a gente pediu em português, porque a gente ia passar por Portugal e também porque o Brasil fala português. A gente pediu também ele em inglês, porque é internacional. Se a gente tivesse qualquer problema, a gente tinha internacional. E também o em francês. Então a gente tinha esses 3 idiomas aí no certificado da Vic. E esse certificado você tem que pegar até 10 dias antes da sua viagem. Pessoal, um ponto de atenção. É muito importante que você analise, você entre em contato com a companhia aérea para entender se o país que vai receber, o aeroporto que vai receber, ele tem o veterinário lá para checar todas as informações e se tem algum custo, tá? Falando um pouquinho de Portugal, a gente veio por Portugal, tá? A gente entrou em contato e eu até liguei para o aeroporto lá de Portugal e eu descobri que eu tinha que informar que chegaria um pet naquele voo até 48 horas antes e eu teria que enviar todos os documentos para eles. E foi o que eu fiz. Eu peguei o e-mail deles, escaneei todos os documentos, enviei a eles isso e informei a data e hora do voo que a gente ia chegar. E detalhe, gente, a gente também teve que pagar para entrar com a Vic, a gente teve que pagar 40 euros para Vigiagro de Portugal, para que eles pudessem aprovar a Vic, né? E esse pagamento eu tive que fazer ainda do Brasil. Então, todos esses detalhes você sempre tem que olhar no país e destino. E a gente está falando novamente a nossa realidade, como foi a nossa realidade trazendo a Vic para cá. Que a gente então veio por Portugal e a gente fez esse pagamento para o aeroporto de Lisboa. Quando a gente chegou no aeroporto em Curitiba, que era nosso primeiro trajeto, eles pediram toda a documentação, o Flávio teve que preencher, porque tava no nome, a Vic estava no nome dele, então ele teve que preencher lá uma papelada também, eles verificaram todos os documentos que ela estava apta para viajar. Chegamos em São Paulo, como a nossa companhia era outra, aconteceu a mesma coisa. Então eles verificaram também, eles vão pedir, gente, então tem que estar com todos os documentos certinhos, porque eles pedem e você tem que preencher e eles vão olhar toda a documentação para ver se ela tá com tudo certo para viajar. Pessoal, eu costumo dizer, leve mais papéis que você precisa, garanta, entendeu? Porque um papel esquecido pode arruinar a sua viagem, então leve tudo que você possa levar que comprove que o cachorro está em aptas condições, tá? Sim, aí como que foram esses voos, gente?
De Curitiba para São Paulo, a gente tava no meio da pandemia, a gente veio em outubro do ano passado. Lotado voo, não tinha um assento vago. Então, assim, foi meio tenso, porque foi a primeira vez que a Vicky tinha viajado de avião. A gente nunca tinha feito um teste com ela no avião. Aí foi meio tenso, ela chorou bastante ela não voo. Gostou. Foi 40 minutos de voo, mas assim, foi bem tenso para ela. Ela deu uma latidinha até, né? Deu uma latidinha, chorou, daí tinha uma pessoa do nosso lado, mas foi super tranquilo. Assim, o voo era curto também, né? Aí o voo comprido, que era São Paulo-Lisboa. Gente, sei lá, eu acho que tinha 15, 20, 30 pessoas no máximo num avião gigante. Então a gente sentou nas poltronas do meio. Você não consegue reservar as poltronas de 2 lugares quando você tá com pet. Então você sempre tem que reservar as poltronas do meio do avião. Então estávamos com 4 poltronas só pra gente. Não tinha ninguém ao nosso redor. Então você tem que manter o cachorro ou o seu pet dentro da caixinha durante o voo. Mas como o voo estava meio vazio... A gente fez uma cabaninha e colocou a Vicky lá dentro, né? E ela ficou quietinha o voo inteiro, não incomodou, não chorou. Ela estava em jejum, né? Demos bem pouca água, mas ela ficou em jejum nesse tempo. Mas chegou uma hora do voo que ela estava chorando de fome e a gente deu comidinha para ela. Não teve problema nenhum, ela não passou mal nem nada. Gente, o voo foi super tranquilo, ela se comportou super bem. E a gente ficou super feliz com isso, porque acho que a gente estava tão nervoso, tão agoniado, porque a gente não sabia como é que ela ia se portar, se ela ia enjoar, a gente não deu remedinho pra ela. O veterinário da Vicky, ele sugeriu não dar nenhum remédio, tá? Porque às vezes o cachorro fica pior depois, né? Então, assim, é só fazer o jejunzinho ali, evitar dar comida. Eu sei que vai ser um pouquinho difícil pro cachorro, como foi... É mais difícil pros donos do que pro cachorro, tá, pessoal? Assim, eu queria só fazer 2 adendos. Primeiro... a gente percebeu que os aeroportos do Brasil, eles não estão muito preparados, né, para receber cachorros ainda, né? Isso foi alguma coisa bem frustrante, assim, porque, por exemplo, a gente fez o check-in lá em São Paulo e a gente não pôde entrar na sala de embarque e esperar, porque lá não tinha lugar para vir fazer xixi, cocô, essas coisas. E a gente queria que ela fizesse xixi e cocô até o último momento. Então, quando a gente viu que tava 2 horinhas, 1h30 para chamar o nosso voo, daí a gente foi correndo lá fora no aeroporto de Guarulhos, ela fez o último xixi, cocô, daí a gente fez o raio-x e já entrou no avião, foi muito, muito rápido. E o outro adendo é que normalmente, depende da companhia aérea, mas a maioria das companhias aéreas, eles não permitem que o cachorro vá na classe executiva. Então, você é obrigado a ir na classe econômica. Então, esse é um problema quando você quer ter um conforto maior e você tem condições para isso, de comprar classe executiva, e você não pode comprar viajando com o seu cachorro. Bom, pessoal, então, depois desse voo maravilhoso aí que a gente teve, que a gente falou, realmente foi muito bom. A Vicky foi sentadinha, tranquila, a gente fez a cabaninha, foi ótimo. A gente chegou então em Lisboa, tá? E chegando em Lisboa, o que aconteceu? A gente precisava ir até próximo aonde a gente ia pegar as bagagens, que lá fica o veterinário do aeroporto. Então a gente chegou, ele já sabia que a Vicky ia chegar, né, com todos os papéis, ele já tinha todos os papéis, mas ele queria os papéis originais também. A Vicky pegou, fez lá a consulta com ele, foi tudo tranquilo, ele aprovou a entrada da Vicky no espaço da União Europeia e a gente saiu rapidinho do aeroporto para a Vicky também fazer xixi, porque também lá em Lisboa também não era preparado para cachorro. Então esse foi um probleminha aí que a gente encontrou também nesse processo. Mas depois ela fez xixi, ficou com a gente comeu porque também era de manhã cedo, a gente também tomou café e depois a gente já embarcou aqui para Lyon e a gente chegou super tranquilo aqui junto com a Vicky, obviamente, a Lyon. Foi muito, muito tranquilo a experiência, muito mais fácil do que a gente imaginava também. Confesso que a gente estava bem estressado muito com nervoso, isso, né? Principalmente porque, assim, gente, a gente viu o tamanho das caixinhas que a companhia aérea falava, a gente falava, meu Deus, como que a Vicky vai caber nessa caixa? É muito pequena, e isso porque ela é pequena. A gente falava, pensa um cachorro que é maior. Então, assim, mas é muito mais problema de pai, né? O psicológico do pai e da mãe do que do próprio cachorro, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos, porque se eles vão na cabine com você, é bem tranquila a viagem. Bom, pessoal, e depois que a gente chegou aqui, uma das coisas que a gente tem que fazer é registrar a Vicky, porque o documento dá direito a Vicky ficar 4 meses aqui sem registro. Mas então você não pode deixar avançar muito. A gente já marcou
com o veterinário já preparou todos os papéis e a gente enviou o papel aqui para Vigiagro também, né? Eu sempre vou falar Vigiagro porque é o órgão da Secretaria de Agricultura aqui do país, né? Dizendo que chegou um cachorro importado do Brasil com com tudo pronto, com todas as informações. A gente teve que preencher mais um formulário, mais papéis e a gente teve que ir no banco para pegar cheque, porque a gente teve que mandar um cheque para eles, porque tem um custo para isso, que é de R$ 9,50 ou R$ 9,80 por aí. E aí eu tive que enviar tudo por correios e um cheque para esse local. E aí, um mês depois, a gente recebeu a confirmação de que a Vicky já era uma cidadã europeia. Ela já tem passaporte europeu, gente. A gente ainda não. Pessoal, segura aí que a gente vai mostrar pra vocês o passaporte europeu. Você quer ver o passaporte europeu da Vicky? É chique, gente. É chique. Com esse passaporte, ela pode ir pra qualquer lugar da União Europeia sem eles pedirem nenhum documento. Bom, pessoal, esse daqui, olha só que bonito. É o passaporte europeu da Vicky, hein? E tá escrito aqui, França, passaporte pro animal de companhia. E aqui, só vou esconder aqui o número... E aqui a gente tem o passaporte, tá vendo? É bem bonito e tem todas as informações da Vicky. Gente, aqui o passaporte, ele é como se fosse também a carteira de vacinação, tá? E nessa questão de vacinação, tem algumas vacinas que não precisa fazer aqui, porque o país é livre de algumas doenças que possui no Brasil. Inclusive, para vocês terem uma ideia, a vacina antirrábica, a gente não precisa fazer todo ano aqui, porque ela dura de 3 em 3 anos, né? Então, sempre procure o veterinário do país que você vai, porque cada país tem a sua legislação própria, tá bom? Mas esse daqui, ó, é o passaporte da Vicky. Vê se não é chique. A Vicky tá muito chique, gente. Só fazendo então um checklist aí para você trazer o seu bichinho para a França. Primeira coisa, gente, fazer com antecedência para você não ter problemas aí. Procurar um profissional que vai te ajudar com isso, ou se você fizer sozinho, então realmente a antecedência é muito importante, porque são muitos processos. Tá com todas as vacinas, com todas as coisinhas que eles precisam em dia, principalmente a chipagem, né? Ele tá com o chip, tá com a vacina antirrábica, fazer a coleta de sangue. Ver as informações da companhia aérea, porque cada companhia aérea tem uma regra diferente, acho que esse é um ponto importante. Analisar os custos, porque tem bastante custo envolvidos, tá? Para vocês terem uma ideia, o custo total de trazer a Vicky para cá, ele girou em torno de R$3.000, com tudo que ela tinha que fazer. E faça o registro no órgão do governo, aqui no nosso caso, o órgão do governo francês, tá bom? Pessoal, espero que a gente tenha ajudado vocês também um pouco com esse vídeo, falar um pouquinho da história da Vicky, mas principalmente falar como a gente trouxe ela aqui para a França, porque a gente sabe que é dúvida de muitas pessoas de como fazer uma mudança trazendo um cachorro. Pessoal, então o vídeo é isso, a gente agradece muito aí a participação de vocês. Se você tem mais alguma dúvida, se você tem algum complemento aqui, coloca nos comentários aqui embaixo. Bom, e se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever nele, deixe seu comentário, deixa o seu like pra gente, porque é muito importante. O YouTube ele entende então através do like que esse conteúdo é relevante e vai enviar para outras pessoas também. E au revoir!